Turma, vocês não vão acreditar na qualidade do conteúdo sobre desenvolvimento iOS com Swift e SwiftUI que eu vou mostrar nesse vídeo. É um material novíssimo e inédito na internet. Esse material é uma das formações acadêmicas oficiais em ciência da computação de Stanford, uma das universidades mais renomadas do mundo, e está disponível de graça, sem precisar de login nem nada. E apesar de que o material original em vídeo é em inglês, eu vou mostrar uma técnica que dá para traduzir a legenda em português em tempo real e fica perfeito. Fica mais que perfeito, fica delicinha, sério. Fora isso, as aulas são lecionadas por uma pessoa que lá no passado já foi contratada diretamente pelo Steve Jobs, e eu já vou falar sobre isso. E do conteúdo do curso em si, você vai aprender a como programar apps iOS de uma forma moderna, utilizando programação funcional, Reactive Interfaces, animações, multithreading, gestos, persistência de dados e tudo que é importante. Esse conteúdo foi recomendado pelo meu irmão, o Guga, sensacional, e com esses conhecimentos você consegue construir qualquer app para iPhone, iPad e também tudo super aplicável para o Apple Watch com watchOS, o Apple TV com tvOS e o Mac com o macOS. O massa é que 2/3 do curso são mão na massa, tá? Construindo aplicações reais, justamente para fazer os conceitos ficarem concretos na sua cabeça. Inclusive, você já sai programando na primeira aula. Logo no início, eu vou mostrar tudo em detalhes como é que funciona. E o curso serve para iniciantes porque tudo é explicado tintim por tintim, mas caso você já tenha conhecimento em outras linguagens, vai ser possível reaproveitar muita coisa e também expandir esses conhecimentos de uma forma absurda. Bom, o curso se chama CS 193P, Developing Applications for iOS, e ele é lecionado pelo Paul Hegarty, e o cara é um destaque na área, completamente apaixonado pelo assunto. Para você ter uma noção, ele foi contratado diretamente pelo Steve Jobs para ser o vice-presidente do setor de engenharia da Next. E passando os anos, o Steve Jobs veio a falecer em 2011 e no dia seguinte, numa das aulas que o Paul estava dando, ele fez uma homenagem. Ele disse que na época que tinha acabado de se formar em Stanford, ele recebeu um convite do próprio Steve Jobs para trabalhar com ele, e durante os 8 anos que eles trabalharam juntos, foi tudo muito sensacional. O maior destaque que ele dá nessa homenagem era a paixão do Steve Jobs pela estética e pelas coisas terem a sensação certa ao serem utilizadas. Muito massa, tá? E para você que tem essa chama acesa e tá procurando conhecimento técnico para conseguir aplicar em apps reais, a hora é agora. E para economizar o seu tempo, eu assisti às aulas do curso e eu vou mostrar um compiladão para você entender se isso serve para você. E no final desse vídeo eu preparei uma surpresinha para facilitar assistir tudo aqui por dentro do YouTube e com legenda em português. Então, agora partiu para os destaques da primeira aula. Tudo começa com um take maravilhoso de Stanford e em seguida o Paul ele se introduz e explica que, dado a atual situação, tudo está sendo feito 100% online. Mas o mais massa é que ele dá as boas-vindas para todas as pessoas ao redor do mundo que não são alunos de Stanford, mas que vão acompanhar o curso também. Detalhe pequeno, mas bastante convidativo, e sobre o primeiro app de demonstração que ele desenvolve é um jogo, o jogo da memória. Apesar de ser um app simples visualmente falando, ele possui os principais recursos de uma interface real. Tem listas, gestos, animações, tem toda a parte de regra de negócio do jogo e como que tudo isso se reflete nas views. É um app extremamente completo, principalmente para iniciantes. E falando em iniciantes, o Paul, ele realmente nivela todo mundo e explica no começo detalhe a detalhe. Ele começa desde baixando e instalando o Xcode, e daí explicando todas as propriedades e até o que significa em detalhes cada parte da tela que aparece para você, inclusive como rodar o projeto no seu celular ou simulador. Show! Com tudo pronto para começar a programar, ele começa explicando como que a linguagem de programação Swift funciona e como que ela se relaciona com o pacote SwiftUI. O SwiftUI é um toolkit lançado pela Apple faz pouquíssimo tempo e é responsável pela construção de interfaces reativas com recursos muito melhores de acessibilidade e com suporte nativo ao Dark Mode, inclusive. E daí, para essa explicação, ele pega um pedacinho de código e fica em cima de cada keyword, vai passando uma por uma. Ele fica tanto tempo nesse pedacinho de código que dá para sentir o carinho e a maestria que ele tem sobre o assunto. E para muita gente, essa explicação inicial pode ser um susto, pode ser um salto muito alto, mas não tem problema, pode dar uma atropeladinha que as peças elas vão se encaixando um pouquinho mais para frente. Claro que elas podem acabar não se encaixando por inteiro, super natural. Aí daí você pega e volta nessa aula e revisa tudo, que vai fazer muito mais sentido. Ou até espera só mais um pouquinho que eu quero mostrar como que se pega os materiais complementares das aulas. Eles são muito bem feitos.
Mas antes é legal mostrar que ele usa só a primeira meia hora para fazer toda a introdução do curso. E em seguida, ele já começa a programar para valer. Ele coloca na tela a imagem de referência do jogo e mão no código, uma coisa por vez, desde os emojis usados em cada cartãozinho do jogo, depois criando formatos arredondados, tanto preenchidos quanto só o contorno, né? Mexe com cores, espaçamentos e tudo isso é muito comum em qualquer interface. E o jeito que ele constrói o código é legal porque ele vai reencaixando os comandos, ele vai refatorando, fazendo você ver o impacto disso por vários ângulos, e isso ajuda o seu cérebro a ter uma modelagem mais completa do que está acontecendo. Avançando um pouquinho no app, ele usa um recurso chamado Z-Stack, onde o Z é de profundidade, que serve para você mostrar coisas na tela, mas na ordem correta, né? O que vai ficar na frente de quê. Somado a isso, ele mostra um outro recurso chamado Age Stack, né? H-Stack, onde o H é de horizontal, e se abraçar isso com For Each, você consegue distribuir várias views dentro do seu layout. Só isso já habilita você a construir interfaces complexas e que se adaptem a vários formatos de tela. Muito massa! E para finalizar a aula, ele explica como usar condicionais para deixar o card, né, o cartãozinho do jogo virado para cima ou para trás. E turma, a aula 1 tem aproximadamente 1 hora e é uma bomba atômica de conteúdo. E a aula 2 tem um outro universo de conhecimentos, começando pela explicação do que é o MVVM, Model, View, View Model. E novamente, é tudo muito bem explicado e com ilustrações. Nesse caso, ele destaca que o model não possui conceitos de view e devem apenas receber dados e lógica, por exemplo, a regra do jogo. Depois a view, que sempre reflete o estado do model. A view nunca manda algo para o model, mas daí novamente, ele começa com uma visão mais simples e vai se aprofundando, trazendo o conceito de view model, e essas relações são bem empolgantes. E turma, vocês não vão acreditar? Adivinha o que é usado para manter a relação entre esses três elementos? É utilizado o Design Pattern Observer, e a gente aprendeu a implementar isso na unha, lá na playlist do jogo multiplayer. A minha cabeça explodiu quando eu vi que era o exato mesmo pattern. Muito massa, turma, a gente tá de parabéns. Bom, e também nessa aula 2 ele passa por uma explicação muito legal sobre tipos, dado que o Swift é uma linguagem de programação fortemente tipada. Dali pra frente ele continua colocando a mão na massa, mas num ponto ele mostra uma coisa importante para qualquer programador conseguir se virar sozinho dali pra frente, que é um jeito de acessar a documentação através do código. É realmente muito fácil clicar numa palavra-chave do código e pular para a documentação, e lá você pode ir se aprofundando, achando mais soluções para o seu problema, o que é sempre muito importante. E turma, todas as aulas são extremamente carregadas de conhecimento. Não tem uma aula que seja um pastel de vento. Por exemplo, na aula 3, ele mostra como o Xcode já vem com uma ferramenta nativa para refactoring, onde é questão de clicar no nome do que você quer mudar, entrar na opção de refatoração e notar como tudo é muito intuitivo. Na aula 4, você já vai estar com o app mais lapidado, inclusive visualizando com o celular na vertical, horizontal, e também toda a lógica para identificar quando duas cartas fazem um match. Pulando para a aula 6, e depois de ter passado por muita coisa massa, o app está praticamente pronto e com as animações originais, por exemplo, um contador interno em cada card, e também o efeito do flip quando a pessoa clica. Aí turma, na aula 7 ele começa um outro app chamado Multithreading Emoji Art, e o nível da água começa a aumentar, tá? E ele traz conhecimentos muito mais avançados. A ideia é a interface do seu app nunca congelar, justamente usando o multithreading. E esse projeto é bem delicinha porque você aprende a como implementar aquele recurso de arrastar imagens para dentro de um canvas usando o iPad, mesmo que seja uma imagem direto do Google Images. Fora isso, ele ensina como implementar recursos de zoom in e zoom out, mexendo no tamanho das coisas que você adicionar dentro do canvas, e tudo isso envolve gestos tipo drag and drop, pinch, e que você consegue reaproveitar para vários outros tipos de aplicativos. Show! E agora eu quero mostrar rapidamente 3 coisas muito importantes. Primeiro, uma playlist que agrega todas essas aulas na ordem certa, aqui dentro do YouTube mesmo. E segundo, como ter as legendas em português de uma forma muito fácil. E terceiro, como conseguir os materiais complementares das aulas. Então, dentro da descrição desse vídeo aqui, você vai encontrar o link de uma playlist com todas essas aulas na ordem, incluindo esse vídeo de introdução aqui, caso você queira compartilhar com alguém e ter junto esse review e também como ter as legendas em português. Bom, falando em legendas, todos os vídeos das aulas vêm com legendas perfeitas em inglês. Elas foram escritas de forma manual. Sabendo disso, tem uma técnica dentro do YouTube que você consegue converter essa legenda manual para português e o resultado, turma, fica sensacional. Olha que fácil. Pegando a primeira aula como exemplo, se a gente for nesse ícone aqui de configurações ou settings, a gente tem o item de legendas ou subtitles e 2 opções vão aparecer.
PC. Uma escrita em inglês e a outra em inglês mais auto-generated. A opção somente escrita em inglês é feita manualmente e é com qualidade perfeita, e a outra é produzida automaticamente. Se a gente clicar nessa versão, a gente tem as legendas em inglês e até aí nada demais. Só que pelo fato da gente ter adicionado elas, se a gente voltar nas legendas, agora aqui embaixo aparece uma nova opção de Auto Translate. E clicando nela, aparecem todas as línguas e daí é só questão de encontrar a opção em português e olha que sensacional que fica, turma. Sério, parece que foi alguém que fez essa versão em português que está aparecendo na tela. Terceiro e último ponto, como baixar os materiais complementares também é muito fácil. Olha só, na descrição eu adicionei o link para o curso no site da Stanford e lá, depois de passar uma breve descrição, você encontra os cards com as aulas. Usando a primeira aula como exemplo, você vai encontrar o link para o vídeo e também os slides que foram usados. Já no caso da segunda aula, você tem um material adicional de leitura com muita coisa boa. No caso do Reading 1, você vai baixar um PDF sobre o Swift e eles são muito organizados. Por exemplo, os tópicos em cinza você não precisa nem ler nem se preocupar agora, porque vai ser coberto em outras semanas. Os em amarelo são tópicos não tão comuns da programação e é interessante você prestar mais atenção. Já os vermelhos são tópicos extremamente importantes você ler agora. E ainda na parte dos materiais complementares tem os assignments, que no caso da aula 2 dá para até encarar como se você recebesse uma demanda no dia a dia de um trabalho normal de programador. O documento mostra primeiro o contexto e objetivo num geral e depois você vai encontrar uma lista de coisas a se fazer, como o item 2 que explica que, por enquanto, os cards aparecem sempre numa ordem previsível, daí fica muito fácil sempre de ganhar. O requisito então é embaralhar os cards. Se você tem medo de encarar o desafio técnico numa entrevista de emprego, se desafia a fazer um negócio desses, sozinho, sem medo de falhar. Mas muito importante, define um prazo, tipo 3 dias, uma semana, ou o que você achar mais justo, para o seu cérebro ter uma referência de tempo, senão ele se perde completamente. Agora eu gostaria de indicar 2 vídeos. O primeiro sobre uma análise que eu fiz de 9 formações gratuitas e online, e são formações porreta mesmo, com certificado das maiores universidades dos Estados Unidos e também de empresas de tecnologia como IBM, Google e Microsoft. Com destaque total ao curso de Ciência da Computação de Harvard, que na minha visão é o melhor do mundo e emite certificado de graça. Eu mostro como fazer tudo em detalhes. Então, para assistir esse vídeo, é só clicar aqui. E fora isso, os membros da turma hoje são as pessoas que mais me dão segurança para fazer essas análises sem eu dever nada a ninguém. Então, se você quiser fazer parte disso e ganhar vários benefícios bem exclusivos, assiste esse vídeo aqui. Fechado? Valeu!